Então, vamos assim, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus, à equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz, que já está aqui conosco, cuidando de nós, a equipe de Emmanuel, para que nós tenhamos uma noite abençoada de estudo, de renovação e de reflexão. Graças a Deus. Bem, hoje a gente vai ver que o André Luiz passa por um ponto importantíssimo na caminhada dele, que é o trabalho, né? E a gente, voltando aí ao capítulo 26, vocês estão lembrados que ele está no Ministério da Regeneração. E dentro do Ministério da Regeneração, ele entra pelo campus todo do Ministério, e vários prédios bonitos, enfim, depois ele começa a descer umas escadas, que é onde ficam as câmaras de retificação. Essas câmaras de retificação, elas estão na zona mais baixa do nosso lar. A gente lembrando que nosso lar, ele ainda faz parte do umbral. Ele é uma colônia de transição. Lembrando disso, a gente sabe que se ele está muito perto da zona inferior, né, dessa parte umbralina, onde ainda estão aqueles espíritos que não têm o despertamento consciencial, é para essa região mais próxima que esses espíritos vão estar indo, né? Quando a gente pensa no próprio nome, Câmara de Retificação, retificar significa corrigir, emendar. Então, o que acontece? Nessa área, é talvez a área mais desafiadora dentro do nosso lar. Por quê? Porque é para lá que vão esses espíritos que ainda estão envolvidos com pensamentos mais pesados, que estão mais apegados à sua vida na Terra, né? Eles chegaram do umbral, eles foram resgatados, lembrando que a ajuda ela é disponível para todo mundo, mas nem todo mundo consegue receber essa ajuda, não porque exista algum tipo de prioridade ou escolha, privilégio, nada disso. É porque para conseguir ser ajudado, a primeira coisa que é necessária é a gente querer ser ajudado de verdade. Para a gente querer ser ajudado de verdade, a gente precisa do quê? Vontade de mudar. E nem todo mundo tem essa vontade de mudar. Ou pode até ter a vontade, mas não tem a disciplina, não tem, não consegue colocar em ação essa necessidade de colocar os valores antigos para o lado do passado e mudar para o homem novo, né? Então, esses espíritos estão chegando aí dessa zona umbralina ainda muito apegados. E a gente vê que eles não aguentam a luz, eles não estão prontos para conviver com as outras pessoas do nosso lar. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro do nosso lar, os habitantes do nosso lar, eles vigiam o seu pensamento, eles ficam em prece, eles mantêm a calma, eles não entram em desespero, eles trabalham o seu desapego em relação aos familiares que estão encarnados. Todas essas coisas funcionam como proteção para a paz do nosso lar, coisa que não existe dentro da Câmara de Retificação, e o André Luiz deixou isso muito claro. E todo esse ambiente denso, pesado, desagradável que ele está percebendo lá, é tudo criação mental desses indivíduos que foram trazidos ainda como se fosse um grande pronto-socorro, né? Mas que ainda não estão 100% aptos a receber ajuda. Bom, quando a gente pensa nesse pronto-socorro, a gente pode pensar quase num hospício, porque as pessoas chegam aí como despojos humanos. Elas estão ainda tão debilitadas, o seu pensamento bagunçou tanto o seu perispírito que eles chegam maltrapilhos. Eles têm um odor desagradável. E aí uma lição importante para a gente. Qual? Que o pensamento, ele não só modela o nosso corpo perispirítico e tudo ao nosso redor, mas ele vai ter cor, vai ter forma e vai ter cheiro. É matéria, né?
Então, esse pensamento faz com que o ambiente tenha as pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, tenham um cheiro desagradável. Quando a gente pensa em nosso lar, a gente imagina limpeza, cuidado, amor, não é? E aí, por que então nas câmaras de retificação a gente não percebe isso? É porque não está sendo limpo? É porque não está sendo cuidado? Não, está sendo cuidado como qualquer outra parte de nosso lar. A única coisa é que os habitantes dessa região, das câmaras de retificação, eles continuam jogando lixo, lixo, lixo mental consecutivamente, né? Bom, a gente também vê que as pessoas, elas modificam o seu perispírito de uma forma tão grotesca que elas ficam um formato catavérico, esquelético, e estão sofrendo ainda. Então, olha só que coisa maluca isso. Eles estão nesse hospital, agindo como se fossem semi-loucos, né? Porque eles não têm consciência da ajuda, da misericórdia divina que está sendo colocada à disposição deles. E eles gemem, eles gritam, eles falam coisas feias, desrespeitando o lugar que que eles estão. E a gente tem que pensar que isso não é maldade, isso é simplesmente ignorância. Eles estão lá como doentes, desesperados, ensandecidos. As pessoas que estão nessa câmara de retificação são muitos daqueles que convivem com a gente no nosso dia a dia aqui. São aqueles materialistas que vivem atrás só dos ganhos imediatos, são aqueles interessados no bem só para eles e não para o bem de todos. São aqueles que se apegam às pessoas, às vitórias, aos títulos, aos poderes e se esquecem dos bens espirituais. São os corruptos, são aqueles que tiram do povo o alimento por exemplo, de uma criança numa escola pública, ou que roubam de velhinhos no INSS. Então, são pessoas que viveram na Terra pensando só no bem próprio, se esquecendo que os bens eternos são muito diferentes dos bens materiais. E eles estão tão ligados, tão apegados a esses bens, que eles morrem e continuam apegados a esses bens. Quando o Divaldo fala para a gente que 90% da população encarnada aqui na Terra está em sono profundo, é isso que ele quer dizer. São pessoas que vivem aqui como se não houvesse amanhã, que vivem aqui na Terra se preocupando simplesmente com o lado material, sem viver o lado espiritual, desperdiçando, ele usa uma palavra muito forte, que são contrabandistas, né? Desperdiçando todas as oportunidades de crescimento que eles podiam ter enquanto encarnados, né? Aí, continua. André Luiz fala: tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então, a gente imagina o peso desse lugar. O André Luiz veio do umbral. Ele estava até um pouco mais de um mês ligado a todas essas entidades que estavam presentes no umbral. E aí, um pouco de tempo de separação, de repente ele sente esse contraste vibracional e que ele tem que usar o recurso da prece, que eu acho que é uma lição muito boa para a gente. Porque quantos de nós, muitas vezes, não somos surpreendidos com dificuldades, com surpresas desagradáveis no nosso dia a dia? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar de rezar. Porque a prece é esse manancial de amor divino que vai nutrir todas as células do nosso corpo, permeando todo o nosso corpo físico e o nosso corpo semimaterial, equalizando a vibração. Para quê? Para que a gente consiga lidar com todas essas multifacetas
do ambiente que está ao nosso redor, né? E aí eles veem que, puxa vida, tem tanta gente, tá um tumulto tão grande lá, os espíritos que estão lá recebendo ajuda, estão sofrendo, estão gritando, estão vomitando, estão fazendo baderna, estão chorando, e tem poucos atendentes. E aí Tobias pergunta, mas Narcisa, onde está todo mundo? E ela fala, olha, então o ministro pediu para que eles acompanhassem o grupo dos samaritanos, porque vai chegar gente mais tarde, né? E o que são esses samaritanos? O que é o grupo dos samaritanos? É um grupo de auxílio que visita o umbral, regiões do umbral, regiões menos sofridas e regiões de maior sofrimento. E para que eles vão lá? Justamente para resgatar aqueles espíritos que já estão prontos, maduros para receber ajuda. Eles passam e muitos deles pedem ajuda, querem sair de lá, mas não querem de verdade. Querem mais ou menos. E aí a gente se pergunta, quem é aqui que quer de verdade mudar? Né? Quem é aqui que quer de verdade falar, não quero mais ser egoísta, não quero mais gritar com meu filho, eu não quero mais brigar com meu marido. Mas num ponto tão profundo que está pronto para vencer o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, para conseguir vencer todas as dificuldades, né? Esse grupo de samaritanos vai até lá, mas a gente tem que lembrar que existem vários postos de atendimento, postos de socorro distribuídos no umbral. Voltando aí o que é o umbral. A gente já aprendeu que o umbral começa na crosta. O que significa isso? Que o umbral começa aqui, onde a gente está, onde todo mundo está, né? Então, eu estou mergulhada nessa zona vibratória dentre encarnados e desencarnados. E é por isso que a gente vê tantos espíritos sofredores ao nosso redor, porque o umbral está aqui no meio da gente. E essa zona umbralina, ela se estende por quilômetros até em cima, não é? Por que ela é tão grande? Porque a maior parte dos habitantes da Terra ainda focam no lado ruim, no pessimismo, nas brigas, na inveja, no ciúme, no egoísmo, no orgulho. E é essa vibração negativa que forma essa cadeia. E é uma cadeia mental. Não existe portas no umbral. É tudo mental. Não existe paredes no umbral. É tudo campo vibracional, é tudo sintonia. Então, quando a gente está lendo essas coisas, a gente pode pensar, nossa, Deus me livre, eu não quero não quero ter que ir para o umbral nunca. Será que eu vou ter que ir para o umbral? Então, a gente morre e continua sendo exatamente quem a gente é. Esses homens chegaram no plano espiritual exatamente do jeito que eles eram aqui na Terra. O que acontece é que quando a gente está aqui na Terra, eu posso fazer as peripécias que eu quiser, as coisas mais horrorosas, e ainda ser eleita presidente da República, ou ser eleita como um senador, ou ser um médico de renome. Não importa o meu lado moral. Quando eu desencarno, esse meu lado moral vai criar a circunstância que vai estar me envolvendo no plano espiritual. Então, quando a gente está pensando ou para onde eu vou, é só eu pensar quem eu sou. E se eu não quero ir para o umbral, eu tenho que pensar o que é que eu estou fazendo. Como é que eu estou vigiando os meus pensamentos? Como é que eu estou tratando as pessoas ao meu redor? Se eu estou ajudando ou não as pessoas que convivem comigo? Se eu estou vivendo os ensinamentos que estão sendo divididos comigo? Porque muitas vezes a gente aprende muita coisa e, ó, dessa coisa não faz nada. Não muda a nossa atitude. Não muda a forma como a gente pensa. Porque a beleza da doutrina não é o consolo. Consolar é bom ganhar colo, é bom ganhar cafuné. Mas a beleza da doutrina está na ferramenta de transformação. Mas aí muitos de nós vai dizer, mas eu não gosto de mudar. Mudança é difícil. Mudar é difícil. É desconfortável mudar. E a gente tem que pensar que a gente traz aí uma carga milenar de coisas do passado.
coisas não tão boas. E são essas coisas que precisam mudar. São esses meus vícios, os vícios sejam vícios de álcool, vício de droga, vícios de sexo, vício de comida, vício de palavra, vício de violência. E que ainda estão arraigados em mim por séculos. Então, essa mudança é uma mudança muito difícil. Mas essa mudança só acontece enquanto a gente está encarnado, né? Então, voltando. Esse grupo dos samaritanos, eles visitam as áreas do umbral para resgatar esses espíritos, para ajudar os que estão prontos, ou já, como não maduros, mas pelo menos semi-maduros para conseguir receber a ajuda. Mas muitos deles ainda chegam em estado de sono profundo. Sono no aspecto moral, sono no aspecto de maturidade consciencial. E aí André Luiz fala para nós, conta o caso do Ribeiro, que ele descreve como se fosse um dementado. Ele continua tendo pesadelos, ele está ligado, ele sabe que ele morreu, mas ele continua ligado às coisas da terra, né? Ele fala que não consegue respirar. Ora, ele não tem mais corpo, ele não tem mais pulmão. Como não consegue respirar? Por quê? Porque ele ainda está preso às impressões do momento da sua morte, né? Ele sabe que ele morreu. No entanto, essa reeducação mental ainda não foi conquistada por ele. Ele ainda não sabe ainda como lidar com seus pensamentos. Ele está apegado à família, sim, e a gente tem outra lição importante. Quando a gente fala que a gente tem que rezar pelos mortos, por aqueles que já partiram, por quem a gente gosta, em vez de ficar levando presentes, preocupação para eles, esse é um exemplo claro disso, porque toda essa dor, toda essa preocupação que a família está passando, e que ela está pedindo ajuda do Ribeiro, ele está sentindo. E aí eu me pergunto, por que ele está sentindo isso? Porque ele está na mesma sintonia. Se ele tivesse numa sintonia melhor, maior, mais alta do que a família, ele não estaria sofrendo as consequências desses pensamentos infelizes que a família está mandando, está sofrendo, né? E essa sintonia com os parentes está dando ainda mais dor, mais desconforto. Se a gente voltar para os capítulos primeiros do livro, vocês devem se lembrar que André Luiz estava lá no hospital, né? E no momento em que ele se lembrava das coisas da terra, as dores do câncer voltavam. Então, o Clarencio fala para ele, André Luiz, aqui a gente não pode ficar reclamando. Ele é que o primeiro puxão de orelha que o Clarencio dá para ele no Ministério do Auxílio. Fala para ele, olha, aqui a gente tem que vigiar o pensamento. A gente tem que pensar só coisas boas, porque a paz é mantida desse jeito, né? Então, quando a gente pensa aí na Câmara de Retificação, a gente vê que ela está aí circunscrita dentro de uma área fechada, onde existe um desequilíbrio espiritual controlado. Esse desequilíbrio espiritual que é consequência do desequilíbrio mental. E esse desequilíbrio mental gera uma alteração na forma do perispírito e no ambiente, né? Então, a gente vê esse ambiente difícil, pesado, triste, tenebroso, com cheiro ruim, a escuridão, não é? A importância da gente orar, da gente vigiar, principalmente a gente prestar atenção naquilo que estamos pensando. Porque o pensamento, a gente tem milhares de pensamentos por minuto, e se a gente for contar cada um desses pensamentos pequenininhos, eles vão se acumulando e, de alguma forma, vão estar afetando. Se o tempo inteiro eu ficar olhando no espelho, eu ficar pensando, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou infeliz, meu casamento é uma droga, eu estou aí afirmando uma verdade minha, de perspectiva pessoal, e eu estou criando uma realidade. Então, aquela expressão de que, e aqui nos Estados Unidos a gente fala do self-fulfilling prophecy, é isso. Quando eu fico imaginando
uma coisa sem parar, eu estou alimentando aquilo. E a gente tem muita dificuldade de alimentar aquilo que a gente quer. A gente é muito bom em alimentar aquilo que a gente não quer. O que não faz sentido, né? Porque se eu falar para vocês abacate verde, imediatamente vocês vão pensar num abacate verde. Se eu falar eu não gosto de abacate verde, a imagem que veio foi do abacate verde. Então, eu tenho que criar a imagem daquilo que eu quero. Se eu quero paz, eu tenho que vibrar paz. Se eu quero alegria, eu tenho que pensar em alegria e não em tristeza, né? E aí, continuando, o comentário. O Tobias fala, o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve do que as aflições próprias. Quantas pessoas encarnadas a gente conhece assim? Que a única coisa que consegue fazer é reclamar, é falar coisa ruim. E a gente sabe que André Luiz está muito curioso, né? Ele queria entender, mas qual que é a história dele, né? Quem é a família dele, quantos filhos tem, mas o que que ele fez, o que que ele foi, onde é que ele morou. E é interessante como aquela sugestão da dona Laura foi importante e tocou fundo no coração dele. Para que ele não tivesse uma curiosidade infrutífera. Não importa quem foi o Ribeiro, não importa quantos filhos ele teve, não importa o tamanho da família, o tamanho da fortuna, o problema que ele teve. O Ribeiro chegou ali como um necessitado, né? Então, essa educação também, para que a gente aprenda a diminuir essa nossa curiosidade simplesmente por ser curioso. Não importa quem é, né? Não faz diferença para a gente. E aí eles seguem, né? Vendo aí mais dezenas de outras pessoas que continuam com essas emanações mentais carregadas, pesadas, e voltando. A gente pensando na convivência das pessoas que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes familiares ou não, que da boca não sai nunca nada de bom, que não importa o que está acontecendo ao redor, consegue sempre ver o lado ruim das coisas. Só sabe reclamar, só sabe falar de doente. Essas pessoas também estão doentes do ponto de vista espiritual. E precisam sarar, precisam trabalhar a sua reforma íntima, precisam repensar a sua forma de pensar. Por quê? Porque senão, quando o dia da morte chegar, a morte do corpo, elas vão estar ainda apegadas a todo esse sofrimento, elas gostam de sofrer, elas querem sofrer, né? Então, eles estão passando por essas camas, onde esses espíritos estão sofrendo muito. A gente vê interessante ele falar que era uma região, essa é uma região que só tinha espíritos masculinos, então a gente vê que o desequilíbrio, talvez até, seja muito do ponto de vista sexual. Por isso, até essa importância dessa separação em zona de homens e zona de mulheres, né? E esses doentes que estavam nesse desconforto todo, com fome, com sede, chorando, gritando, a gente vê que o Tobias vai dar um passe neles. E antes do Tobias, a Narcisa comenta que ela resolveu dar um passe no Ribeiro para ele acalmar, porque ele no meio da noite saiu gritando, correndo, né? E aí a gente vê a aplicação do passe não só aqui no plano material, mas também no plano espiritual. O passe como ferramenta de medicina, uma ferramenta curadora, uma forma de abrir a nossa mente para que a gente consiga entender melhor os ensinamentos, para que consiga libertar. E a gente vê esse instrumento da prece sendo usado em todos, da prece do passe, sendo usados em todos os livros de André Luiz. E aí a Narcisa comenta que ela teve que dar um passe para acalmar ele, para prostrá-lo, para ele parar de correr, para ele parar com
com essa agitação toda que ele estava sentindo, para que tirasse as forças dele para ele ficar quieto, né? Em benefício dele mesmo, né? E é interessante que muitas vezes o que parece ruim, na verdade, é bom, como aconteceu com o problema, né, que a gente viu que ia estar ia chegar na família do Ribeiro, para que eles conseguissem pensar em outras coisas, né? Bom, Tobias, não devemos observar aqui somente a dor e a desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão sendo atendidos. Estão atendidos. Já se retiraram do umbral. Os que estão no umbral estão ainda numa situação pior do que esses que estão aí. E se preparam para um serviço renovador. Se o André Luiz tivesse chegado sem a ajuda de Clarence, sem a ajuda da sua mãe, provavelmente teria parado aí nessa Câmara da Retificação, né? Se não fosse pela circunstância, pelas preces, pela ajuda, ele teria começado pelo Ministério da Regeneração também. Quantas lágrimas devem a si mesmos esses padecimentos? Muitas vezes é nessa hora de transtorno, né, que a dor, é que a gente faz essa reflexão do tempo perdido, das oportunidades que foram deixadas para trás, né? E aí a lição, talvez central do nosso capítulo, que é a vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E a gente já ouviu falar muitas vezes daquele dito popular de que fala a boca o que o coração está cheio, não é? Então, a gente prestar atenção nos comentários que as pessoas têm ao nosso redor, né? Se elas têm coisas boas para falar, se não tem boas coisas para falar. E se a gente não tiver nada de bom para falar, que a gente fique quietinho. Que a gente repense os valores, o intuito da mensagem que a gente quer passar. Se ela se ela é positiva ou não. E aí, André Luiz confuso com todas essas pessoas que estão lá, e Tobias usa uma expressão muito interessante, chamando que eles são contrabandistas da vida eterna, como a gente falou. Então, eles usufruíram todos os tesouros do céu e da terra, todas as bênçãos que foram dadas para eles, e se esqueceram de criar coisas boas com essas bênçãos. Então, quando a gente fica pensando em nós, né, como pessoas infalíveis, ainda muito egoístas. Então, eu estou sempre olhando, tadinha de mim, eu gosto de me sentir vítima, eu gosto de chorar as pitangas, eu gosto de reclamar. Eu estou sendo contrabandista da vida eterna, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu tenho que fazer a minha parte. Dentro desse quebra-cabeça enorme que é o mundo, eu tenho uma pecinha que é só responsabilidade minha. Então, eu tenho que viver aqui na Terra, porque eu estou encarnada. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter responsabilidades em relação à sociedade, eu tenho que seguir as leis. Mas eu também tenho que lembrar que a vida é mais do que esse pão que eu como, né? E muitas vezes a gente se esquece disso, a gente fica tão atordoado com a vida material que a gente se esquece de nós como espíritos eternos. Quando Jesus vem falar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso que ele quis dizer. Então, a gente precisa guardar um tempinho na nossa vida para se ligar a Deus, para fazer o bem, para servir, né? Quando a gente pensa nessas pessoas que estão nessa zona, nessas câmaras de retificação, será que eles estão no bem sofrer ou no mal sofrer? Isso a gente tem lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados dos aflitos, né? Eles estão no mal sofrer, porque esse sofrimento deles, eles ainda estão aí dentro da sua caixinha, se sentindo vítimas ou culpa. Eles ainda não conseguiram sair de si mesmos para entender os erros de uma forma maior que fizeram, né? Então, quando a gente estiver aqui passando pelos nossos desconfortos, pelos nossos desafios, a gente fazer uma reflexão também. Qual é a forma que eu estou sofrendo? Se eu estou sofrendo, olhando para o meu dia a dia, para essas coisas difíceis que eu estou passando, como oportunidade de crescimento, ou se esse sofrimento simplesmente
está fazendo com que eu me torne mais amarga, mais egoísta, mais dura, mais difícil, mais reclamona, né? Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Temos os milionários das sensações físicas e transformados em mendigos da alma. E, gente, esse livro foi escrito há 70 anos atrás. E aí, a gente pensando agora, né, onde, depois do Covid, com toda esse acesso à social media, à imagem, esse foco infinito que se tem de ser famoso, ter essa fama de 5 minutos, seja no Instagram, seja no YouTube, o que é que isso significa para a gente, né? O que é que a gente está procurando? Quais são os benefícios que a gente está levando para os outros? Então, muitas vezes a gente acaba usando plataformas que foram criadas para gerar felicidade, bem-estar, alegria, mas que, na verdade, a gente acaba gerando sofrimento, inveja, desconforto, no coração alheio, né? Então, a gente vai ser responsável por tudo isso. A gente vai ser responsável pelo conteúdo que a gente cria, pelas dores que a gente gera, ou pelas alegrias que a gente faz brotar no coração das pessoas. E aí ele continua falando dos outros doentes que estão lá, que funcionam como semi-mortos. Eles passam anos em pesadelos dolorosos. E esses pesadelos funcionam como jaulas em que eles mesmos se colocaram, né? Aparente, não dá para falar de morto-vivo, né? Porque está todo mundo morto, mas ele descreve como essa apatia. E aí, à medida que recebe o passe, eles começam a vomitar essa substância horrorosa, viscosa, fedorenta, negra, né? O que é isso? É a materialização de todos os pensamentos maléficos que estão dentro deles, né? Então, se a gente fosse pensar, ou se a gente pudesse fazer essa limpeza na gente, né? O que é que a gente jogaria fora? O que é que a gente tiraria? Porque o vômito é uma coisa antinatural, né? Ninguém gosta de vomitar. E a gente vê que está tão arraigado, que tanto desconforto, que a única forma de sair é através do vômito. Então, o vômito quase que curador. Mas a coisa bacana disso tudo é que a gente vê André Luiz no meio desse circo todo, né, de sofrimento, e em vez dele sair correndo, como talvez muitos de nós sairia, ou criticando, ou julgando, o que ele faz? Ele pega uma vassoura, um pano e começa a limpar o vômito de pensamentos negativos. Então, para a gente refletir essa semana, primeira coisa é qual é a nossa bagagem? Porque se a gente for para Chicago, se a gente for para o Japão, se a gente for para a Indonésia, para a Austrália, a gente vai fazer uma mala. Uma mala com as roupas de acordo com a região, com a cultura, com a temperatura, com as atividades que a gente for fazer. E qual é a mala que a gente está fazendo para levar para o plano espiritual, né? Qual é a bagagem que eu estou levando? Outra coisa, a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida em relação a esses encarnados em sono profundo. Começando por nós, sem querer julgar, sem apontar o dedo para os outros, mas pensando friamente. O que é que eu posso fazer por esses que estão em sono profundo e que convivem conosco? Talvez seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, e que ainda não despertaram para a verdade espiritual e que se preocupam ainda só com o ter e não o ser. Mas eu, em vez de eu tentar pregar com palavras, eu lembrar que eu prego através dos meus atos, do meu comportamento, né? E a terceira coisa que eu queria refletir é, continuando aí o comentário de Dai a César o que é de César, é a gente refletir de como é que eu posso estar na Terra sem ser da Terra, né?
indo, de alguma forma, muitas vezes contra a maré, né? Que é muito difícil. Porque a gente vai ter que olhar para as leis, muitas vezes, que a sociedade não vê como coisas ruins, e entender que essas coisas são ruins. E a gente fazer uma escolha consciente de que, não, isso não é bom para mim. Isso não é bom para o outro. Então, eu não vou fazer. Né? Tantas coisas que a gente trata, aí a sociedade trata com naturalidade, a começar de excesso de bebida, excesso de sexo, excesso de droga, ou infidelidade no casamento, ou corrupção, ou a lei do mais forte ou do mais esperto. Essa não é a bagagem que a gente precisa ter, né? Eu viver nisso, eu vou estar simplesmente prestando atenção nos meus valores imediatistas, porque a gente sabe que não é esse é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora a gente abre para os nossos comentários. Quem quer comentar? Quer falar alguma coisa, minha mãe? Se ninguém quiser comentar, eu vou comentar. Eu queria contar para vocês que realmente não há dúvida que o capítulo é emocionante, é comovente, altamente educativo, mas o que eu achei mais importante de tudo que foi dito aqui foi aquele ensinamento de Jesus que nós sabemos nos foi trazido há quase 2000 anos atrás, de que a boca fala do que está cheio o coração. A gente sabe tanto que a Ana se referiu a ele já como um ditado popular, né? A gente tem certeza de que o que está no nosso mundo íntimo, nos nossos pensamentos e sentimentos, é o que constrói a nossa realidade e interfere na realidade planetária. E outra coisa que também me comoveu, na parte da reflexão final, quando a Ana lembrou desses dramas todos, dessas pessoas infelizes que usaram mal o seu livre-arbítrio, que tiveram uma equivocada escala de valores, não nos cabe julgar. Então, a Ana falou, não julgar, não apontar o dedo. E aí, então, o não criticar é o primeiro passo da caridade, mas a caridade efetiva, real, objetiva, é ajudar com a prece, ajudar com as vibrações. E isso aqui para o nosso grupo é de fundamental importância, porque nós fazemos vibrações em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas aulas, e precisamos cada vez mais fazer isso com mais consciência. Quando a gente vibrar pelos espíritos que estão na crosta, no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, que a gente enriqueça, que a gente incorpore essa vibração mental, emocional, com muito amor, para que possa mesmo ser o remédio adequado, o socorro apropriado para todos esses irmãozinhos nossos. Obrigada. Noemi, quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, Ana. Tá. Obrigada. Próximo. Para mim foram dois, assim, é como a gente vive na Terra, que a gente vai viver lá onde a gente for, né? Mais uma vez, nossa reflexão, né? A forma que a gente vive aqui, acho que você falou no comecinho, a forma que a gente vai viver lá, né? Depois da morte. Então, mais uma vez, né? Esse ponto vindo.
E eu acho que no final, né, como o André Luiz fez a caridade, assim, começou o seu trabalho, através do limpando o vômito, né, limpando ali ele que se achava, né, assim, de um status tão mais alto, né, queria já começar com o médico, e como ele aquela oportunidade fez com que ele desse o primeiro passo no mundo espiritual, né? A caridade dele foi De faxineiro, de né? faxineiro, né? E foi impossível, né? Ele foi ajudar e ele deu aí o seu primeiro passo, né? Depois a gente vai ver nos capítulos mais para frente, né? Às vezes a gente quer um trabalho, fica pensando, né? Como eu posso começar, né? Nesse trabalho, a gente às vezes intelectualiza muito. Eu me pego às vezes nisso, né? O que eu posso fazer mais? Me cobro, né? Mas limpar um vômito é caridade. Então, é isso que eu fiquei pensando também, mais para o final do livro. É o que era necessário naquele instante, né? Essa referência da Letícia ao vômito me fez lembrar outro item importantíssimo desse capítulo. Então, esse vômito que André Luiz descreve aí é veneno, é intoxicação consequente da má qualidade de pensamentos e sentimentos. O que eu queria lembrar é que isso não acontece só lá, no nosso lar, não. Conosco, no nosso dia a dia, se a gente não vigiar direitinho pensamentos e sentimentos, palavras e atitudes, a gente está se envenenando e, num dado momento, a gente vai entrar numa experiência crítica semelhante a essa descrita por André Luiz. Isso é tão real que a gente vê que muitas vezes quando você fica muito nervoso, muito agitado, você fica enjoado, você tem vontade de vomitar, você fica com dor de barriga. Tem gente que morre na hora da raiva, né? Pois é, tem um infarte, né? Um ataque do coração. Então, é importante a gente perceber essa ligação entre mente, corpo e espírito. Né? Tá tudo conectado, não dá para separar essas três peças. Bom, então vamos assim encerrando o nosso vídeo de hoje. Agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, agradecendo ao André Luiz, a Emmanuel por todo esse trabalho lindo, a Chico por tantas horas de trabalho árduo, de psicografia, de doação, de entrega. Obrigada por essa oportunidade, que nós tenhamos consciência da bênção que temos em nossas mãos e que nós saibamos usar, Senhor, o nosso tempo da melhor maneira possível em relação a nós mesmos e aos nossos próximos mais próximos. Abençoa o nosso planeta Terra, que passa por tanta dor, tanto sofrimento. Abençoa a doutrina espírita, a porta para a nossa alegria, para a nossa paz interior. Abençoa esse centro espírita, Senhor, tão pequenininho, mas que acolhe tantos corações necessitados. Fica conosco, graças a Deus. Obrigada.